Líder inspirador. Esse é o tema do nosso podcast que está começando agora. Podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira, que já está ali pronto. E eu, Gleidson Silva. Bem-vindo, Edson. Bom dia. Bom dia, senhor Gleidson. Aqui mais um podcast. Hoje estamos gravando, vai ao ar em breve. No caso, quem está vendo já foi ao ar, né? Já está aqui. E hoje para falar desse tema, líder inspirador. Como sempre, trazendo conteúdo de liderança aqui. Vamos explorar um pouquinho esse tema aí, Gleidson. Líder inspirador. Você que é empresário, gestor, líder, gerente, ou você que é um colaborador dentro da empresa, só que um colaborador mais esperto, que já está à frente de muitos, o que eu já recomendo? Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite. Já pega um pedaço de papel, uma caneta. Toda vez que você vir aqui para esse podcast, você já tem que vir preparado. Qual que é a preparação? Cabeça aberta, papel e caneta, e já com a mentalidade que eu vou pegar um gancho aqui hoje, vou pegar algo que for dito aqui no podcast, ou de repente o insight, a ideia que eu tiver ouvindo o podcast desses dois caras meio doidão aqui, e vou testar. Porque senão você perdeu o seu tempo. Hein? Imagina, o conhecimento acumulado, a dita obesidade cerebral, ela só acontece se você pega conhecimento e não aplica, e não compartilha. E já te digo mais, já pega o seu dedo aí e aperta o dedo nesse botão de compartilhamento, porque, veja bem, quando você compartilhar algo é aprender duas vezes. E, nesse caso aqui, compartilhar esse conteúdo com alguém, ainda que você não esteja aprendendo duas vezes, porque está começando agora, já gera no outro reciprocidade. Então, ainda que você não vá com a minha cara, não vá com a cara do Edson, vá pelo conteúdo, vá pela reciprocidade. Você já vai estar gerando valor para alguém. Entende? E é um troço muito simples, é só apertar o dedo no botão e pronto. Encaminha aí para aquela pessoa que você percebe que pode ser útil, encaminhar. E se você acha que o conteúdo não é bom, encaminhe para o seu concorrente, e aí deixa ele testar. Vamos ver como é que vai funcionar depois. Como eu já ouvi falar uma vez, Gleidson, pode pôr o dedo aí ou para encaminhar para o amigo ou para o concorrente, porque não gasta o dedo, pode ter certeza. Top demais, não gasta o dedo. Bom, brincadeiras à parte, geralmente a gente brinca assim com quem a gente tem intimidade, né? Particularmente, eu quero criar uma intimidade com você do ponto de vista de negócio. E já falando sobre o tema líder inspirador, é importante nós contextualizarmos. Aqui nós vamos falar sobre a liderança, o líder inspirador, dentro da empresa. Porque é possível atuar como líder e inspirar pessoas em diversos outros ambientes. E ainda que alguns comportamentos, algumas características, alguma maneira de agir entre os líderes, independente do cenário, do contexto, elas se confundam, é importante estabelecer esse contexto. O nosso alvo aqui é falar do líder inspirador dentro da sua empresa. Então, aproveitando esse momento, preste atenção. Observa se dentro da sua empresa tem alguém que você reconhece como líder, independente da posição que ocupa. Pensa um pouco nisso. Quais são as pessoas dentro da sua empresa que você reconhece como sendo um líder? Aqui não estou nem falando do líder inspirador, não, o líder. Você tem um comportamento de líder já, ainda que seja um comportamento natural. E aí vem a segunda pergunta. Como você reconhece esse comportamento de líder nessa pessoa ou nessas pessoas dentro da sua empresa? Já começa com essa reflexão interna. É isso aí. Já começa com essa reflexão interna. Como assim, Gleidson? Tem algumas características que definem um líder, e inclusive que definem um líder inspirador? Tem. E se você é capaz de reconhecer, ainda que seja um pouco desse espírito de liderança das pessoas, isso significa que você está no caminho. E aí vem uma outra pergunta muito útil.
Você, quando você olha no espelho, você se reconhece como sendo um líder, e inclusive um líder inspirador? Você é empresário, você é gestor? Quais são os comportamentos que você tem que te leva a se auto-reconhecer como sendo esse líder inspirador? Então já começamos aí com algumas perguntas para reflexão. Vamos aprofundar, Edson. Então eu vou começar com algumas respostas. Gosto de entender do que a gente está falando, né? Para continuar falando no caso. Então, vamos separar essas duas palavras aí, líder e inspirador, para entender o que é cada um e a partir daí a gente entender então os comportamentos que o Gleidson está dizendo aí, para ficar mais fácil para você olhar para os comportamentos e saber do que você está falando. Bom, o que é liderar? A gente vê sempre que se fala assim, ó, liderar é estar junto, liderar é ir na frente, muitas vezes fala isso, né? Os grandes guerreiros, eles eram reconhecidos, quando você estuda um pouco a história de Roma, por exemplo, você vai ver que os grandes imperadores, os respeitados realmente pelo povo, eram imperadores que eram guerreiros, se tornaram generais, mas que estavam no campo de batalha. Estavam no meio ou na frente. Esses eram os respeitados, né? Então, o líder é aquele que mostra o caminho, mostra, ou está na frente ou está junto para mostrar o caminho. É por aqui que nós vamos. É dessa forma que nós vamos fazer. Então, liderar é mostrar o caminho. Aí destrincha-se em mil coisas. Nós temos aí vários podcasts aí para trás que falam muito sobre liderança e detalha muito mais isso. Inspirar. Que é? Se liderar é mostrar o caminho, inspirar. O que é inspirar? Bom, se a gente voltar um pouquinho atrás, Gleidson, um pouquinho lá no início do mundo, contextualizando aí pro cristão principalmente, mas não só pro cristão também, né? O que é inspirar? Inspirar é absorver vida, né? O sopro divino causa o primeiro movimento de vida, que é a inspiração, que é colocar o ar para dentro, né? Então, inspirar é o sopro de vida, seja ele lá no início da vida mesmo, seja ele no nascimento, que é o primeiro movimento que a gente faz, que é o inspirar, porque, como diz o Mário Sérgio Cortella, o último será expirar. Então veja que tem tudo a ver com vida. Inspirar é o primeiro movimento e expirar é o último movimento de vida. Então inspirar é criar vida para que a pessoa possa viver, e viver tem que ser em função de algo. Aí se a gente voltar na religião de novo, não na religião, mas em Deus, se a gente voltar lá de novo, o sopro da vida é aquilo que deu ao homem a capacidade de viver num caminho reto em direção a virtudes e propósitos divinos. E como você diz, a gente vai falar de liderança na empresa. Então, inspirar na empresa é dar a vida, e aí a gente entende como energia, para que ela possa viver as virtudes do negócio e da vida naquela empresa em direção a um propósito específico. Então, inspirar é provocar, permitir, criar essa condição para que as pessoas possam colocar para dentro toda essa energia que permite ela viver as virtudes daquele propósito específico. Então, já vem algumas perguntas. Qual o propósito? Então, você não consegue inspirar alguém se não há um propósito para o qual viver. Uma inspiração é o líder inspirar a equipe. Como assim? Inspirar a quê? Para inspirar a quê tem que ter virtudes e propósito. E quando a gente fala propósito também, pode ficar meio estranho, mas o que é propósito? Propósito é propor algo. Então é um objetivo específico. Qual é o objetivo nesse momento pelo qual a sua equipe precisa viver tais virtudes, que são os comportamentos éticos, para alcançar esse objetivo? Que objetivo é esse? Então você vai setar um objetivo. Então veja bem, dentro de um propósito há um objetivo.
Agora, então, objetivo e propósito é a mesma coisa? Ainda não. O propósito é um objetivo que tenha uma motivação muito além do próprio objetivo. Então, o propósito visa construir algo melhor para a humanidade. Quando nós falamos da empresa, para aquela empresa. Então, quando você tem um propósito dentro do seu negócio, que é um objetivo, com uma causa, com um benefício a ser gerado para todos, aí você tem esse objetivo. Com essa causa, você tem um propósito. Através desse propósito, agora você precisa da narrativa certa para inspirar as pessoas. Então, não sei se eu estou sendo muito subjetivo aqui, mas estou tentando explicar as palavras de forma mais objetiva. Então, quando eu tenho o objetivo, meu objetivo é chegar aqui, nesse ponto. E eu vou trazer um exemplo prático já, tá? Meu objetivo é chegar aqui nesse ponto. Mas ao chegar nesse ponto, e para chegar nesse ponto, tanto ao chegar quanto para chegar, eu vou criar uma série de benefícios para todos. Agora, eu preciso da narrativa certa sobre essa construção do benefício para todos, que seja verdadeira, que seja uma narrativa ética, para que as pessoas se inspirem com isso e falem, cara, quero estar junto, que eu vou gerar benefício para todo mundo e vou ter benefício com isso também. Aí eu consigo inspirar. Se você é um líder e quer inspirar as pessoas sem construir esse objetivo, sem construir esse propósito, e sem construir essa narrativa, dificilmente você vai inspirar alguém. Você pode liderar, você pode continuar mostrando o caminho, você pode até mostrar o caminho certo, mas talvez você não vai ver nas pessoas essa inspiração, esse sopro de vida para correr atrás disso, para viver essas virtudes certas, para construir o que é necessário em relação a esse propósito construído. E aqui eu vou dar um exemplo prático que aconteceu ontem e sem citar nomes, por ética, né? Mas estávamos construindo numa empresa um propósito, ou melhor, um objetivo. E ao construirmos um objetivo, nós construímos, para chegar no objetivo específico, nós construímos um plano de carreira audacioso. Nesse plano de carreira audacioso, nós temos caminhos específicos que levam as pessoas a se tornar profissionais muito melhores do que são hoje, porque são muito bons, muito melhores do que são hoje, e com isso ganhar muito com isso, tanto profissionalmente quanto financeiramente, por exemplo. Mas esse processo fica muito claro quando todo mundo irá ganhar com isso, a empresa, os líderes e a equipe. E aí, com a narrativa certa, você consegue mostrar isso e as pessoas brilharem os olhos e falar, caramba, olha que negócio legal, onde nós vamos chegar. Eu quero participar disso. Vai inspirar ou não vai inspirar? Só o tempo vai dizer. Mas foi construído esse passo. E aí alguém vai te dizer uma palavra-chave para você saber se isso teve impacto. Eu acredito nisso, por mais audacioso que seja. E aí eu ouvi essa frase e ouvi também a frase, menino, tem chão aí, hein? Falei, tem. Porque se fosse para resolver amanhã não era um objetivo, era só uma tarefa. É um objetivo, é lá na frente. Mas tem uma série de degrauzinhos ali que vai subindo e que vai construindo o resultado a cada degrau. Então a inspiração está nesse objetivo, com um propósito que gera benefício para todo mundo, com a narrativa certa e com as pessoas certas, né? Para construir essa inspiração necessária. Maravilha. O Edson, foi tão profundo essa explicação e bem minuciosa. O que é o líder? O que é a parte da inspiração, propósito, o objetivo que está dentro do propósito e que faz com que as pessoas ajam para poder chegar nesse propósito, poder atingir.
E é importante falar que o propósito em si, ele não é um fim. O propósito ele não é um fim. Não é como você sair correndo, aí você cruza uma linha de chegada. Porque você vai ver, e aí quando o Edson falou ali, tem chão aí, que foi uma expressão que foi usada por quem estava na reunião, o propósito, ele tem a ver com essa jornada, com o tanto que as pessoas vão crescendo ao longo da jornada. Então ele não é um fim em si, mas ele é algo que a pessoa mira, e por acreditar naquilo que ela está mirando, ela faz o que faz, ela tem um comportamento que tem, e outras, ao longo do percurso, às vezes, por começar a desacreditar, também vão ficar pelo caminho ou vão ter comportamentos dentro da empresa sinalizando que elas não estão alinhadas com aquele propósito. Quer seja por algum motivo, até mesmo cultural, ou porque naquele momento de vida da pessoa, do colaborador ali, do membro da equipe, ele não está vivendo uma vida em congruência, em consonância, em unidade com aquilo que a empresa propôs e que num dado momento foi aceito. E como a gente leva muito a sério o que a gente fala e o que a gente faz, eu tenho outros 3 exemplos sobre isso. E 2 exemplos vão ser exemplos globais para fins didáticos, porque aí fica muito simples da gente compreender a força que há por trás do propósito. E um exemplo, o terceiro exemplo, vai te surpreender. Então já vão ser 4, né? Porque o Edson trouxe um fresco, um exemplo de ontem, vida real. Vou trazer 2 exemplos globais desse poder do propósito e o quanto que o líder pode se beneficiar disso. E é papel do líder, inclusive, compreender isso. Se ele quer, além de ser líder, tornar-se um líder inspirador ou desenvolver ainda mais a capacidade de inspirar. E o terceiro exemplo que eu vou te dar aqui vai te surpreender. E já já você vai entender por quê. Vamos lá. O propósito, geralmente, por causa da narrativa, e a narrativa é como é que você conta a história a respeito de algo, ele tende até a ser reconhecido pelas pessoas, inclusive as pessoas que não estão dentro da empresa, estão fora. Ele tende, dependendo de como é a narrativa, ser reconhecido pelas pessoas da sociedade. Ele tende a ser reconhecido pelos clientes. Então, vou dar 2 exemplos globais. Primeiro, quando você pega o caso da Apple, que é uma empresa voltada para tecnologia, se você olha lá nas raízes mesmo ali, lá na intimidade da Apple, ela transmite uma mensagem que o grande lance deles é desafiar o status quo. Ou seja, desafiar aquilo que é rotineiro, aquilo que deixou a pessoa num nível apenas, aquilo que deixou a pessoa num padrão, romper com isso, romper com esse estado, com esse status inicial e alcançar outros status, outros níveis, outros patamares. Esse é o cerne. Então, olha que interessante. Quando você olha de fora para a Apple, mesmo sem trabalhar lá, e se você comunga com isso, rapaz, realmente, eu não admito viver uma vida na mesmice. Eu não admito ser o mesmo profissional que eu fui semana passada. Eu não admito ser o mesmo empresário que eu fui o mês passado. Eu não admito ser o mesmo gestor que eu era antes. Opa, esse é o romper. É o desafiar o status quo. É desafiar o platô. Geralmente, pessoas que têm essa mentalidade, de cara já se identificam com a Apple. Opa, é nessa que eu vou. É disruptivo, é tecnologia, é avanço, é progresso. Como é que eu faço para conseguir? E tanto é que alguns dos produtos da Apple, as pessoas entram na fila de espera antes mesmo de ficar totalmente pronto, antes de estar lançado, porque a narrativa é tão forte e eles vivem com tanta intensidade isso, que passa a fazer parte da vida das pessoas. E as pessoas querem participar daquilo. Então, aqui é um exemplo de como que a Apple foi capaz, através do Steve Jobs e outros que continuaram, né, o seu legado, de pegar a narrativa certa, voltada para essa questão do desafio do status quo, e fazer com que pessoas fossem atraídas por isso, como abelhas são atraídas para poder extrair a flor, o néctar da flor num jardim. Você quer ver um outro exemplo de o tanto que é
forte essa questão do propósito. E aí, depois que você entende isso, você usa isso para poder inspirar as pessoas, acaba sendo um instrumento estratégico dentro da empresa, é aquele produto que geralmente nós chamamos de bombril. E aí, qual que é a frase que bate muito forte? Bombril tem 1001 o quê? Utilidades. Ou seja, por trás, ele transmite, né, a empresa transmite essa ideia de que o propósito deles ali é facilitar a vida das pessoas e de uma forma muito acessível financeiramente. O meu propósito aqui é facilitar a sua vida. Ao invés de você comprar um produto A, B ou C para fazer a mesma coisa, que é lavar uma louça, por exemplo, vai de bombril que você vai ser feliz. É 1001 utilidades. E assim como você, olha a mensagem por trás, que é mulher, que batalha, que é guerreira, que tem 1001 utilidades, que além de cuidar dos filhos, cuida do marido e da casa, o bombril está aqui para poder te ajudar nisso. Então, eu falei de duas marcas globais que transmitem uma mensagem baseada em propósito e bateu nisso tão forte, foi impregnando isso na nossa mente de uma forma consciente ou inconsciente, de forma tal que, ainda que nós não gostemos da marca, nós, de alguma maneira, a conhecemos. E até para falar que não gosta, a gente tem que conhecer e, quiçá, já até experimentou. Olha, eu não gosto, mas passou pela experiência. Então, é disso que a gente está falando. Eu falei que eu ia te surpreender e aqui nós poderíamos continuar dando outros exemplos, mas eu acredito que com o exemplo que o Edson deu, vida real mais próximo da gente. 2 exemplos globais, que são marcas que a gente reconhece, a gente nem fala no caso do Bombril ali, esponja de aço, mas usa o termo Bombril para falar o produto, entende? São 2 muito fortes. A terceira, que eu falei que ia te surpreender, é que você pode escrever aí. A terceira é a sua marca. Então, olha para dentro da sua empresa, porque o propósito tem uma conexão muito forte com a cultura da sua empresa. E aí, o que acontece? Se você já é um líder, já até inspira as pessoas, mas agora quer passar a inspirar sobre uma outra ótica, dá uma olhada em como é que está o propósito dentro da sua empresa e se esse propósito está em congruência, ele está alinhado com a cultura. Como é que as coisas acontecem dentro da sua empresa? Como é que as pessoas fazem as coisas dentro da sua empresa? Como as pessoas pensam? Vai gerar um impacto positivo ou negativo no propósito. Vai transmitir uma imagem positiva ou negativa. Você vai dar conta de inspirar mais ou menos pessoas. Você vai atrair mais as pessoas certas e vai repelir as pessoas erradas, ou não. Vai atrair de uma maneira, talvez até inconsciente, as pessoas que você não gostaria de atrair para dentro da sua empresa. Então, qual que é o seu papel aqui agora? Por que eu falei que você vai se surpreender? É porque, de repente, você vai pensar assim de 2 formas. Ô, Gleidson, Edson, estava muito bom até aqui. Agora você vem me falar que a minha empresa, ela pode ter um propósito. Você vem falar que a minha empresa, ela pode ter uma cultura, e uma cultura tão forte, que a partir dessa cultura e desse propósito, eu consiga me tornar um líder ainda mais inspirador e formar líderes inspiradores dentro da minha empresa? Sim. É isso mesmo que eu estou falando. Se você ficou surpreso com isso, eu preciso te falar que, nesse caso, não tem tamanho de empresa. A questão não é o tamanho. A questão é como que você, dentro da sua realidade, vive a sua realidade nesse momento. Porque se você não tem esse propósito claro e definido, acredite, outros propósitos, assim como se fossem ervas daninhas, eles vão entrar dentro do seu negócio e vão influenciar as pessoas que ali estão. E aí a pergunta é, você quer inspirar a sua equipe, quer inspirar seus colaboradores de forma a conseguir conquistar aquilo que de fato fez com que você iniciasse o negócio? Ou não? Então a questão não é o tamanho da empresa, é o que você permite que aconteça e como que você comunica aquilo que você tem aí como propósito enraizado na sua empresa.
Rapaz, luxo, hein? Então, deixa eu. Vamos lá. Já entendemos o que é líder, o que é inspiração. O Gleison trouxe umas reflexões muito interessantes aí. Já tivemos exemplos do Gleison. E agora, se alguém estiver dizendo assim, cara, então tá, eu quero ser um líder inspirador. E aí? Bom, no que nós construímos aqui, você já tem um e aí muito interessante. No último trecho do que o Gleison disse, ele já usou uma palavra ali que reforça o que eu disse, e eu vou reforçar isso aqui de novo, porque é impossível ter um líder inspirador sem boa comunicação. Não tem. O Gleison falou, como você comunica? Eu falei da narrativa. Isso é comunicação. É como você comunica com a sua equipe, tanto em relação ao objetivo traçado, ao propósito que você quer construir e ao dia a dia também com a sua equipe. Se você não tiver uma boa comunicação, talvez você não consiga inspirar as pessoas. E o que é uma boa comunicação? Vou eu de novo entrando em comunicação na inglês. A gente vai ter um podcast específico. Até citei isso no último. Mas é que isso é tão importante. Sim. Que eu estou sempre entrando nesse tema. E aí eu quero tirar aqui alguns mitos em relação também à boa comunicação. O que é boa comunicação? É falar muito? Às vezes nem é, às vezes é exatamente o contrário. O que é boa comunicação? É gostar de sentar e bater papo com as pessoas? Tem gente que tem boa comunicação que faz isso. E tem gente que tem boa comunicação e que não faz isso. Então a boa comunicação não é usar as palavras mais bonitas que existem. Também não. Ou as mais complexas mesmo. Ou as mais complexas? Não. Por quê? Porque você precisa fazer a pessoa entender, em primeiro lugar. Porque se ela não entender, não há boa comunicação. Já começa por aí. Isso é a base. Edson, mas eu sou um cara mais na minha, eu sou um cara mais introspectivo, eu não sou muito de ficar com a galera e tal. Bem-vindo ao clube, eu também sou. Mas independente disso, ainda você pode ter uma boa comunicação com as pessoas, sem precisar deixar de ser introspectivo como você é. Apenas entendendo o momento certo de usar a boa comunicação que você precisa usar. Tá. Mas o que é boa comunicação, então? Você falou o que não é. Mas o que é? Basicamente, a boa comunicação, e aqui eu vou resumir, mas eu vou nas 3 partes mais importantes que eu acredito que seja da comunicação. Primeiro, você tem que saber ouvir as pessoas. Porque se você não souber ouvir, você não entende a expectativa delas. Se você não entende a expectativa dela, você não consegue alinhar a expectativa com o seu propósito, com o seu objetivo, com aquilo que você quer construir. Se você não sabe ouvir, você só impõe. Se você só impõe, você nunca inspira ninguém. Você inspira pessoas que têm alinhamento com expectativas que você tem. Ou você faz um trabalho de realinhamento de expectativa, que é muito importante, porque às vezes você está dirigindo as pessoas para um lado, e se você não parar para ouvir e observar, você não vai saber se ela está com expectativa diferente da sua. Então, talvez ela poderia estar dando 110% e poderia estar dando 70%. E talvez você está achando bom com 70%, porque você está acostumado com 50% ou 40%. Então, saber ouvir é muito importante. Junto com saber ouvir, você tem que saber perguntar. Tem que fazer as perguntas certas para a pessoa te explicar exatamente o que ela quer dizer. Porque às vezes ela vai te dizer, normalmente, quando uma pessoa te diz alguma coisa, você já tem uma resposta pronta para aquilo. Mas quem falou que o que você entendeu é realmente o que a pessoa disse? Então, saber perguntar exatamente o que ela quer dizer com isso, o que ela quer dizer com aquilo, vai alinhar a comunicação para você poder falar alguma coisa em relação a isso. Por isso que quando eu estou aqui falando sobre boa comunicação, eu pontuei. Mas o que é boa comunicação? Porque senão você vai entender errado.
Então eu vou tomar todos os cuidados para garantir o seu entendimento. Mas quando é comigo, eu vou tomar todos os cuidados para garantir o meu entendimento. Então comunicação é fundamental. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso saber fazer perguntas e quando eu for falar, eu preciso saber explicar sem usar palavras que têm duplo sentido ou que leva duplo sentido não no sentido sexual da palavra que todo mundo usa. Estou dizendo que pode ter duplo entendimento. Você pode falar uma coisa e a pessoa pode entender outra coisa. Isso acontece muito. As empresas usam o tempo todo palavras que querem dizer uma coisa para quem está dizendo, o outro entende que é outra coisa, e na hora de aplicar fica tudo desengajado, tudo desalinhado, e aí não tem inspiração. Funciona nesse caso. Então, se eu disser para você que você precisa ter boa comunicação, eu digo, então melhora a comunicação, vai lá. Aí você entendeu que ter boa comunicação é falar mais com as pessoas. Então agora meu tempo de café, que é 15 minutos à tarde, eu vou tirar meia hora porque eu preciso conversar mais. Aí você vai falar, mas não é isso. Tá, então vamos deixar claro o que é. É saber ouvir, saber perguntar e saber usar as palavras que querem dizer exatamente o que você quer dizer ou explicá-las como eu estou fazendo aqui com a boa comunicação. Então, quando você usar a narrativa, quando você usar a comunicação, você precisa prestar atenção nisso. Então usar a narrativa não é só falar, não é ouvir também? Lógico, porque você precisa alinhar a comunicação. A narrativa você expõe, você recebe para reconstruir a narrativa, ou reforçar a narrativa, ou realinhar a narrativa. Líder inspirador sem comunicação é impossível. Porque de tudo que nós falamos aqui, eu preciso me comunicar para a equipe passar a mensagem certa e dar esse sopro de vida para que as pessoas se interessem pelo benefício que ela vai ter ali no final. Senão, não faz sentido nenhum. É negócio é sério demais. É bacana demais. O empresário, se você não estiver anotando, tem gente que gosta de guardar na cabeça, eu recomendo que você anote. Olha que interessante. Se você for empilhando aqui o que a gente já foi compartilhando, eu tenho certeza que você teve um monte de ideias aí. E com isso que nós apresentamos aqui, agora você consegue reconhecer de uma forma mais profunda ainda as pessoas que têm esse comportamento de líder inspirador dentro da empresa. O que você vai fazer? Você vai anotar aí, ó. Para que você desenvolva ainda mais sua capacidade de ser líder inspirador. E ao reconhecer isso, você desenvolva também outros líderes inspiradores na sua equipe, dentro da sua empresa. Número 1, observa como está o propósito dentro da sua empresa. 2, como anda a cultura da sua empresa. As pessoas têm clareza da cultura, como as coisas funcionam. As coisas funcionam da maneira que você pensou que deveria funcionar. O comportamento das pessoas estão congruentes com aquilo que você espera e com aquilo que realmente, de fato, faz parte da cultura do negócio. Então, primeiro, propósito. Segundo, cultura. Terceiro, como você está comunicando isso para as pessoas? Como é a sua narrativa? Que tipo de história é mais contada e é mais falada e é mais ouvida dentro da sua empresa? Observa isso. A história que é mais contada na sua empresa é a história de progresso, de crescimento, desenvolvimento contínuo. É uma história de quem está ali sempre buscando um aprendizado e testa esse aprendizado e coloca em prática? Ou não? Então, propósito, cultura, essa narrativa de como é que isso é contado dentro da empresa. Quarto, olha para a comunicação. Como é a sua comunicação? Então, a comunicação dos superiores, do ponto de vista hierárquico, para com os subordinados ali, com os colaboradores, e, inclusive, pegando do nível alta gestão, altamente estratégico, nível tático, nível operacional. A comunicação é fluida.
tanto do ponto de vista da comunicação mais formal, em termos de documentos, quanto normas, procedimentos, o que pode, o que não pode, níveis de responsabilidade, grau de autonomia. Isso tudo tem a ver com a comunicação e isso vai poder inspirar ou decepcionar as pessoas. E eu te dou um exemplo muito claro sobre isso. Imagine que você transmitiu para alguém uma responsabilidade. Ô fulano, você é responsável pelo setor de atendimento. E o atendimento que você vai fazer vai ser um atendimento via telefone, um atendimento presencial e um atendimento via canais digitais. Pronto. E aí a pessoa começou a atender. Só que em um dado momento surgiu uma variável no atendimento e a pessoa proativamente ela tomou uma decisão. Ela foi lá e resolveu do jeito dela. Ela não foi explicada como resolver aquilo. Ela resolveu. Aí imagina, em uma reunião, individual ou não, esse profissional que tomou a decisão na hora de resolver do jeito dela, porque não tinha a quem recorrer naquele momento, ser chamado a atenção porque tomou uma decisão, mas que não era para ele ter feito daquele jeito. Olha o estrago que isso pode causar na cabeça da pessoa, do ponto de vista assim, poxa, então quer dizer que eu não posso ser proativo aqui? Olha a barreira que isso pode causar do ponto de vista de comportamento. Não, então já que é assim, a partir de hoje eu só vou fazer o meu. Olha o quanto que você poderia, ao evitar isso, gerar nas pessoas esse espírito de proatividade. Se você tivesse feito o quê? Definido com mais clareza quais seriam ali os níveis de autonomia que a pessoa tem. Você não tem como prever tudo, mas se eventualmente acontecesse algo fora dos níveis de autonomia, que ela fizesse um registro, que ela mandasse a mensagem para a pessoa A, B ou C, ou que ela ligasse, entende? Então esse protocolo mais formal também faz parte da comunicação e vai te ajudar a inspirar as pessoas ou colocá-las em desespero. 5, do ponto de vista pessoal mesmo, como anda a sua comunicação com seus pares e com seus liderados? Você tem tido capacidade de ouvir e de escutar as pessoas? E é totalmente diferente. Ouvir é físico, né? Mecanicamente aqui, quem não tem nenhum problema auditivo consegue ouvir. Mas você está pronto e tem conseguido ouvir e escutar as pessoas? Porque quando você consegue ouvir e escutar, você inspira. E aqui eu não estou dizendo para concordar com tudo que dizem, mas é de fato, quando estiver com a pessoa, está realmente com ela. Aquele momento que você olha nos olhos ali, numa conversa 1 a 1, ou numa conversa com a equipe, e você, ao invés de interromper e cortar as pessoas a cada vez que ela tenta dar uma ideia, por exemplo, tenta apresentar uma solução, você para e ainda que você já tenha passado pela experiência com a sugestão que a pessoa está dando, você escuta, deixa ela completar a frase, não retruca, põe ali na lista de possibilidades de considerações para que depois, no final, extraia daquelas sugestões aquilo que, em conjunto, vai tornar-se a melhor prática, a melhor solução para um problema, por exemplo, ou para uma ideia de crescimento, se for o caso. Então, aí a importância de ouvir e de escutar. A ideia da escuta empática, escuta ativa e empática. Ativo, você está ali em conexão com a pessoa, empática, colocando-se no lugar dela, não no sentido de concordar, mas no sentido de demonstrar, através de sinais, gestos, expressões, alguns sons, que você está compreendendo, que você está ouvindo a pessoa. Só observando esses 5 itens aqui, ó, você já tem tarefa para uma semana ou mais dentro da sua empresa. Só que eu te falo mais. 6. Observa como está a comunicação das pessoas entre elas. Existe uma influência muito grande dentro da sua empresa da rádio peão. Rádio peão, dependendo do estado que você está, talvez vai se chamar de outra coisa, é um apelido para aquela ideia da comunicação paralela. Ou seja, tem ali a comunicação oficial da empresa, de fundo, uma comunicação paralela. Como que está aí dentro da sua empresa isso?
Quem é a prevalecente? É a comunicação oficial? São os princípios, normas, procedimentos e valores oficiais? Ou que é prevalecente é a comunicação paralela? Tem um lugar que chama de fofoca ou conversa fiada, tá? Exatamente, foi bem lembrado. Bem lembrado. Tu tá vendo? Se está prevalecente, e foi bom esse repertório, a conversa paralela, fofoca, conversa fiado, isso significa que a sua narrativa, do ponto de vista da cultura que você quer construir dentro da sua empresa, está fraca. Que a sua comunicação está fraca. Precisa melhorar. Ô, Gleison, a minha empresa já superou essa fase aqui, a comunicação é alto nível. As pessoas, inclusive, elas falam de negócios, sobre novos negócios, recomendam livro para estudar. Nós temos grupo de estudo. Nós temos grupo no WhatsApp para poder trocar ideias sobre livro, fazemos resumos de livro. Nós conseguimos falar páreo a páreo com o nosso concorrente, até um pouquinho a mais sobre negócio, sobre aquilo que é do nosso ramo. Aqui dentro da empresa, nós temos colaboradores que eles são bons em algumas áreas e eles são voluntários para poder treinar colegas que precisam e que querem se desenvolver naquelas áreas. Aqui nós temos uma cultura de crescimento e desenvolvimento contínuo, onde uns aprendem com os outros, e aqui que a gente não tem como construir, em termos de aprendizado e de desenvolvimento de habilidade dentro da empresa, a gente busca fora. Show de bola, você está no nível Apple de ser. Você está no nível, como a gente falou do exemplo lá, Bombril de ser, entende? Você está no nível Zappos, você está num alto nível, você está no nível M2C de ser, porque aí, modéstia à parte, eu tenho que falar isso. Aqui dentro da M2C, está no sangue da gente, não tem como. Se você falar assim, ô Gleison, Edson, vamos trocar ideia aqui durante uns 3 dias direto sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre ferramentas e instrumentos para poder fazer uma boa gestão de talentos, sobre aprendizado contínuo, você pode ter certeza, tem 2 camaradas que estão aqui na sua frente, que vai trocar ideia com você durante 3, 4, 5 dias direto, e vai citar um pouco de exemplos mais profundos e filosóficos, como o Edson buscou lá na essência, mas também vai citar casos reais que vai mostrar para você que é possível aplicar o que a gente tem falado aqui. Gleison, então, já que está muito bonito, deixa eu fazer o papel do advogado aqui. Eu vou fazer o papel do advogado, tá? Não do advogado do. O cara que está nos ouvindo aí agora, empresário, empresária, eu vou fazer uma provocação e fica à vontade, se você tiver, porque às vezes a gente está falando aqui, Gleison, e tem muita coisa que o empresário e a empresária vive que a gente acaba não comentando porque o tempo não dá, né? Sim. Não consegue falar de tudo aqui. Então, às vezes, fica pensando assim, mas aqui acontece isso, aqui acontece aquilo. Então, eu vou te perguntar, Gleison, então esse e o empresário que quiser, comente aí, faça a provocação para a gente falar disso, ou do que você achar que deve. O Gleison, então o líder inspirador, ele é muito bonzinho, ele não chama a atenção de ninguém, ele não fica nervoso com ninguém, ele não fala mais firme com ninguém, é tudo bonitinho, escutando e pronto. Como é que é isso? Esse cara aí, esse é o cara mesmo? Rapaz, isso aí foi uma ótima pergunta. E se por acaso tem alguém pensando nisso, já vamos quebrar esse pensamento aqui agora de uma vez. E eu tenho outros 3 exemplos sobre isso. Vamos lá. Vamos para o primeiro, que é mais radical. Você já leu ou já ouviu falar sobre aquele livro A Arte da Guerra? Sun Tzu, A Arte da Guerra. Conta-se de um general chinês e ele foi chamado pelo imperador na época para uma missão bem específica. Qual que era a missão de Sun Tzu? Ele precisava preparar um exército num curto intervalo de tempo para poder defender o império. Teria um combate lá, eles iriam guerrear, então precisava de um exército ali para poder defender o império. Problema: o exército era muito pequeno em comparação ao exército inimigo. Só que Sun Tzu, inclusive ele escreveu esse tratado, né, que depois de algum tempo passou a não ser usado mais apenas do ponto de vista de guerra, mas passou a ser usado até pelas empresas, por conta dos exemplos de liderança, entre outros, estratégia. E o que ele fez? Ele aceitou.
Só que para provar que ele era capaz de preparar o exército, o imperador mandou que ele treinasse as concubinas, que eram mulheres que viviam dentro do palácio. Então, olha que absurdo. Rapaz, eu preciso de guerrear, e aí, para me provar que eu sou capaz de liderar ali um exército, preparar um exército, vou ter que treinar mulheres. Então, se for olhar até numa sociedade que normalmente é machista, principalmente naquela época, foi uma missão muito complexa para ele. E ele aceitou. O que ele fez? Ele reuniu com as mulheres, deu as primeiras instruções básicas de movimentos simples que era para fazer, voltados para poder ter ordem, desenvolver disciplina, capacidade de coordenação. E acontece que as mulheres começaram a rir da cara dele. Aqueles movimentos e tal, começaram a rir. O que ele fez? Ele pegou uma das concubinas, que era aquela mais influente, pode-se entender que era a líder delas, e explicou de novo, deu o exemplo novamente, porque na cabeça dele é o seguinte: se uma ordem foi dada e a pessoa, o subordinado, o soldado que recebeu a ordem, ele não executou do jeito que precisava, tem dois motivos. Ou ela não foi dada com clareza, aí é culpa, é responsabilidade do general ou do superior que deu a ordem, ou se ela foi dada com clareza e mesmo assim o soldado não executou, é culpa do soldado. Então, o líder, ele corrige quando ele não comunica bem, quando ele faz com que as pessoas não façam do jeito que precisaria ser feito porque ele foi um mau comunicador, ou o soldado, depois que tem acesso a algo com clareza, é penalizado pelo fato de não fazer o que precisa ser feito. E o resumo da história é que mesmo ele tendo explicado de uma forma mais simples, de novo, mostrado e com mais clareza, a concubina continuou rindo. Ele foi lá e sacou a espada e cortou o pescoço dela. Quando ele fez isso... Eu não estou falando você fazer dentro da sua empresa, nem mexe com isso. Mas por que eu estou falando? Porque é uma forma radical de responder à provocação que o Edson fez. Depois que ele fez isso, elas passaram a fazer o exercício certinho do jeito que ele tinha determinado. Ou seja, o líder inspirador não é o líder bobinho, não é para ser bonzinho. Ele precisa ser coerente. E outra coisa, quando o líder ele sai da ideia de ser coerente, de ser congruente e passa a ser aquele que passa a mão na cabeça, inclusive, eu não sei se tem um podcast que a gente falou sobre isso, acho que tem, sobre os estilos de liderança, o tal do laissez-faire, que deixa a galera à vontade, fazer tudo. Esse camarada, ele não é o líder e não é inspirador. Na verdade, ele é um fanfarrão, como diria o Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite. Ele é o bobo da corte. Ele é pior que o bobo da corte, que o bobo da corte ele era intencional. Ele fazia o que fazia com a intenção. Ele sabia o que estava fazendo. Verdade. Então... Ele estava fazendo bem o papel dele, né? O bobo da corte. Exatamente. Esse camarada, primeiro, ele não é líder. Segundo, você pode ver que aquelas pessoas que têm o sangue no olho mesmo e que incorporaram a cultura vão ficar desanimadas com a empresa e você não vai saber por quê. É por causa desse camarada. Geralmente, é o caboclo que é omisso. Eu estou falando aqui com palavras muito simples. Caboclo, camarada, é para ficar guardado mesmo, é intencional. É uma pessoa que costuma ser omissa e depois, quando acontece o problema, que é consequência da omissão, ele arruma um jeito de sair fora e pôr a culpa num terceiro, e talvez o culpado vai ser você, e quiçá, saindo do ponto de vista da liderança, olhando até da parte da gestão, você vai gastar dinheiro ainda por causa disso, por manter uma pessoa omissa aí dentro da empresa. Gleidson, então você está me dizendo que o líder e aqui agora eu estou só perguntando, você está me dizendo que o líder inspirador ele não mantém na equipe dele o profissional de baixíssima performance ou desinteressado? Ele não mantém, ele não tem que converter essa pessoa, ele não mantém, como é que é? Isso é fera. O Edson fez aquela metáfora da inspiração. Você pode inspirar a pessoa, você pode fazer um esforço. Só que se a pessoa não quiser, das duas, uma, você vai medir, você já fez um esforço. Se você já fez o esforço necessário e não houve uma contrapartida, você vai estar fazendo um favor para a pessoa tirando ela. Então, cortar a cabeça aqui é realmente tirá-la do quadro. Porque imagina,
Você tem lá o propósito definido. Você tem o objetivo definido. Você deu condição para a pessoa percorrer o caminho para poder realizar o objetivo rumo ao propósito. Você alinhou a sua comunicação de forma que você comunica agora de uma maneira clara, objetiva, simples. Tem uma comunicação positiva quando precisa ter, que é a ideia da comunicação assertiva. Comunicação assertiva é ser positivo. Comunicação objetiva é você dizer o que precisa ser dito e se fazer entendido e garantir que realmente está sendo entendido. É você ser capaz de ouvir, escutar e até desenhar quando for o caso. É você ter em mente que o óbvio não existe. Então, se você já fez isso, se você já se preparou, já adaptou seu comportamento, já abriu a sua cabeça, você já comunicou isso claramente com as pessoas, você já pegou aquelas pessoas que estavam com o vício e tecnicamente precisavam ser treinadas, montou um programa de treinamento com aquela pessoa, treinou. Depois você pegou do ponto de vista comportamental, sentou com a pessoa, um a um, deu um feedback para ela sobre o que precisava ajustar no comportamento, deu um feedback sobre o que era positivo, fez ali o papel de um padrinho, pegou na mão da pessoa e andou com ela para poder mostrar o que você espera dela. Definiu o grau de responsabilidade que ela tem, definiu o nível de autonomia. E mesmo assim, a pessoa começou a rir igual a concubina, meu irmão, tem que cortar a cabeça. Aí o que é cortar a cabeça? Não no sentido literal, realmente é convidar para o desligamento. E é um convite que a pessoa não pode não aceitar. Exatamente. Exato. Ou seja, demore para poder contratar, e aí contrata baseado na cultura da sua empresa, baseado no propósito, baseado no que de fato você acredita. Agora, para demitir, para afastar, para desligar, depois que você passou por esse processo de talvez até tentar uma realocação com a pessoa e tal, mas ela não quer, você pode levar o cavalo até a beirada do rio, é um ditado antigo, mas você não pode forçá-lo a beber a água. Tchau. Você vai estar fazendo um bem para essa pessoa. E aí eu lembro do Bernardinho, do vôlei, agora falando de negócio mais ameno, né? Falamos do absurdo lá do general. Bernardinho fala, se você está sendo cobrado dentro da empresa, está tendo pressão, se for o caso, você até aumenta a pressão, porque a cobrança significa que as pessoas ainda acreditam em você. Agora, parou de cobrar, já abre seu olho. Então aí é uma via de mão dupla. Você, empresário, gestor, líder, olhou para você, fez seu papel e está fazendo, show de bola. A pessoa não está correspondendo, vaza. Agora, se você é o colaborador e você está percebendo que está te cobrando, você pode reparar, depois de uma cobrança vem uma promoção, vem um bônus, vem um aumento de salário, que geralmente aumento de responsabilidade ou essa transição, a pessoa te coloca num projeto, você está dando um gás ali, você está vendo que o cara que está do seu lado ele não está dando um gás tanto quanto você, e aí a pressão está vindo mais sobre você. Olha, o pé de manga que dá manga é o que mais leva pedrada, é o que mais é sacudido. Então fica feliz se está tendo essa pressão. E aqui não é para você ser o bobinho do negócio. Observa isso, aumenta a pressão, faz pergunta. Agora, se você é aquela pessoa que, como diz a música, tá tudo na marisia, sente a marisia. Tá que tem tranquilo demais, como diria o Gabriel Pensador? Olha, abre seu olho. Pode ser que seus dias estejam contados e quem está na liderança até já desanimou de você. Só está esperando o momento certo ali para poder realmente te afastar. Então, se for o caso, ainda dá tempo de você sair da zona de rebaixamento e passar a jogar no time titular. É na pressão que o carvão vira diamante, né? Ah, pai, essa aí é boa, hein? Gleidson, agora olha que interessante. A gente falou sobre a importância da comunicação, usar as palavras certas, explicar as palavras, e aí, no meio da conversa, o Gleidson usa a palavra assertiva, comunicação assertiva, que é uma palavra que a grande maioria usa errada, e ele usou a palavra e explicou a palavra. Sim. Ele falou, a comunicação assertiva é aquela que é positiva, afirmativa. Porque muita gente usa a palavra assertiva errado. Olha a importância de você explicar exatamente o que você está falando para gerar um bom entendimento. Então, estamos vendo na prática. E quando eu falei esse, Gleidson, eu vou te fazer uma provocação, e eu fiz algumas, né? O que eu fiz? Eu fiz perguntas
e soube ouvir. Olha que Em fera. cima do que ele falou da primeira pergunta, eu soube fazer mais perguntas para gerar mais clareza. E tirei as dúvidas sobre um assunto e agora eu posso agir como um líder inspirador, porque eu sei exatamente sobre o que nós estamos falando, porque eu usei perguntas, eu usei a capacidade de ouvir e o Gleidson usou o domínio da palavra e explicar o que ela significa. É isso, a parte de comunicação da liderança inspiradora foi colocada em prática aqui para você ver que não é bicho de 7 cabeças. E podem não acreditar, né, Gleidson? Mas não é combinado. É verdade. Ao vivo, em tempo real, no caso, gravando, né? Mas sem ter sido combinado, sem corte, bem direto ao ponto, vamos dizer assim. Né? Então vamos lá. Então vamos direto ao ponto, porque nós já estamos aqui com praticamente 1 hora de conteúdo e teria mais horas e horas, mas né, vamos nas doses homeopáticas. Direto ao ponto aqui do Edson Ferreira. E eu vou fazer o direto ao ponto hoje em relação usando uma pergunta. Qual é o objetivo que você tem traçado para a sua equipe que vai fazer com que eles se inspirem a agir? Qual é o sopro da vida que você está dando para a sua equipe para ela realmente ficar inspirada? Esse é o meu direto ao ponto. Vai lá, Gleidson. Direto ao ponto. Qual é o comportamento de líder inspirador que você precisa dar atenção? É do ponto de vista da comunicação? É do ponto de vista da narrativa? É do ponto de vista de mostrar para as pessoas claramente o propósito? É ajudar a sua equipe a adequar o comportamento aliando a cultura? É mexer na cultura da empresa? É quebrar os padrões paralelos para que, de fato, prevaleça a cultura do seu negócio? Escolha qual é o comportamento, a área que merece a sua atenção e haja nela. Show de bolas, ficamos por aqui. Lembrando que estamos toda segunda-feira às 7h15 ao vivo no YouTube e no Instagram. Às quintas-feiras você tem às 7h15 no YouTube somente o gravado, como esse aqui, por exemplo. E estamos no Spotify, se você quiser ouvir somente o áudio também. E volto aqui no comentário que o Gleidson disse. Cara, se tem alguém que você acha que precisa desse conteúdo, compartilhe agora. Porque você vai ajudar aqui a M2C e vai ajudar a pessoa que está recebendo. Seja alguém inspirador na vida dessas pessoas também. Aproveita, curte aí que nos ajuda bastante. O dedinho não gasta, como diz o Gleidson. Eu falei, o Gleidson concordou. E nos vemos aí no próximo conteúdo.